Amém. Pode sentar. Louvado seja o nome de Jesus. Que os irmãos possam ter a sua Bíblia aberta na sua mão aí. Quem sabe, se você está sem uma Bíblia como esta aqui, você pode ter o texto bíblico aí no seu telefone ou no seu tablet. Mas eu queria que você lesse comigo Atos capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. É um texto muito precioso das Escrituras, é um texto histórico, uma palavra de Jesus. Dizem os estudiosos, à luz dos relatos do Evangelho, a última palavra de Jesus antes de ser assunto aos céus. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você pode ler comigo? Vamos ler juntos? Mas poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Há duas palavras nesse versículo que eu gostaria de destacar nesta noite a título de introdução. A primeira palavra é a palavra poder. O Senhor Jesus disse: mas receberão poder. Há pelo menos uma versão da Bíblia em português que traz no lugar da palavra poder a palavra virtude. Mas sem dúvida alguma, a palavra poder é mais fiel ao texto original em que foi escrito o Novo Testamento, que é a língua grega. Porque a palavra usada por Jesus aqui, meus irmãos, é a palavra dunamis, de onde vem, por exemplo, a nossa palavra dinamite. É a ideia de poder concentrado. Jesus está dizendo: vocês serão cheios de poder. É um poder que se concentra para a expansão, para a explosão. E Jesus está dizendo: o Espírito Santo há de encher vocês com esse poder, para que o Evangelho se expanda, para que vocês explodam com o Evangelho no mundo inteiro. Poder. A segunda palavra que merece destaque nessa introdução é a palavra testemunhas. Essa é uma palavra muito interessante porque no original é a palavra martiria, de onde vem a nossa palavra na língua portuguesa mártir. O mártir é aquele que entrega a sua vida por uma causa ao ponto de morrer por essa causa. A história universal tem vários exemplos de mártires, a história do Brasil também, de mártires. Jesus está dizendo: vocês serão cheios do poder para me representarem no mundo, para lutarem e trabalharem e viverem pela causa do Evangelho, ao ponto, se necessário for, de darem as suas vidas por esta causa. Vocês serão mártires, testemunhas. Então aqui há algo muito sério que nos remete aos propósitos da nossa igreja, em especial a nossa igreja aqui neste lugar. Nós nos referimos aos propósitos da nossa igreja a partir de 4 expressões. A primeira expressão é ser salvo, é o believe, o crer, na língua americana. Ser salvo é a primeira expressão. Eu sou salvo, pela graça de Deus eu posso ser salvo. Se eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, único e exclusivo, eu sou salvo. Essa é a primeira expressão, e seguem-se a essa expressão outras 3. Ser parte, não é isso? Ser parte desse corpo que é a igreja e tudo mais. Mas hoje, esse ser salvo aqui. Se eu sou salvo, Atos 1:8 é para mim. Se você é salvo, Atos 1:8 é para você. Então, por que nós devemos
crer em Cristo? Por que nós devemos enfatizar que somos salvos? Porque como a minha vida de salvo deve se expressar na sociedade, na minha família, na minha vizinhança, nos meus relacionamentos. Então, eu queria que você acompanhasse comigo. Eu não sei se o multimídia vai ter a velocidade para mostrar alguns textos, mas você tem a sua Bíblia na sua mão, você pode acompanhar com certeza. Então, por que o nosso primeiro propósito na vida é esse? E como igreja também, somos salvos. O projeto de Deus é que sejamos salvos. Há duas razões porque a igreja deve enfatizar isso. A primeira é porque nós recebemos uma ordem de Deus. E a ordem é essa aí, né? Sereis minhas testemunhas. Mas o apóstolo Paulo, ele explicou esta ordem na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, nos primeiros versículos. Eu tenho aqui, eu posso ler para você. Paulo escrevendo para Timóteo, o pastor da igreja de Éfeso: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. É ordem de Deus. Pregue a palavra. A igreja não deve pregar filosofias humanas, a igreja não deve pregar autoajuda, a igreja não deve pregar psicologia aplicada. A igreja precisa pregar a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação das pessoas. É uma ordem. Preste bem atenção. Evangelizar não é dom. Ah, pastor, eu não falo de Cristo no evangelismo, porque esse não é o meu dom. Evangelizar não é dom, é ordem, é comando, é mandamento de Deus. Vocês precisam ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E você deve pregar a palavra. O apóstolo Paulo disse, em tempo e fora de tempo. Sabe qual é o momento de pregar a palavra? O momento é agora. Sabe qual é a hora de pregar a palavra? É toda hora, é todo o tempo. Não, agora não devemos, nós temos que escolher a hora, é todo o tempo. Mas o Espírito Santo vai nos dar o discernimento de como pregar a palavra em cada tempo, como pregar a palavra em cada oportunidade, mas que eu devo pregá-la em todo o tempo e em todas as oportunidades eu devo fazê-lo. E eu devo pedir sabedoria a Deus para me mostrar como pregar naquela situação, naquelas circunstâncias. E se você pedir, Deus me dê sabedoria para que onde eu estou agora, eu poder pregar a tua palavra, o Espírito Santo vai te dar poder e você vai pregar a palavra. Estão vendo? Preste bem atenção. Você não está aqui para trabalhar, ganhar dinheiro, comprar comida, comprar carro. Você não está aqui para sobreviver. Você não está aqui apenas para cumprir objetivos terreais, humanos, materiais, físicos. Há uma missão. Você tem uma missão, eu tenho uma missão, e a nossa missão é pregar a palavra de Deus, é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a tempo e fora de tempo, exortando, ensinando, sabe, mostrando o caminho, aconselhando, educando, mas sempre com a palavra de Deus. Por isso, o cristão é um profundo conhecedor das Escrituras. É conversa fiada falar que você é um cristão se você não conhece a palavra. O cristão tem sede da palavra, tem fome da palavra. Ele lê a Bíblia, ele medita na Bíblia, ele decora a Bíblia, ele memoriza a Bíblia, ele escreve a Bíblia, ele reescreve, porque ele ama essa palavra. E essa palavra é viva e eficaz. Essa palavra é poderosa. Em 2017, redescubra a sua Bíblia. Em 2017, redescubra a alegria de meditar e de conhecer. Eu estava pregando para os jovens sexta-feira passada, dizendo para eles o seguinte: olha, quando você lê a Bíblia com responsabilidade, quando você lê a Bíblia todos os dias, quando você se interessa pelas Escrituras, o Espírito Santo traz a Bíblia na sua mente na hora que você mais precisar dela, porque ela está no seu coração. Está entendendo? Na hora que você precisa dar um testemunho, o Espírito Santo te dá a palavra.
Na hora que você precisa resolver um problema, o Espírito Santo te dá a palavra. Na hora que você precisa tomar uma decisão, o Espírito Santo te traz a palavra, ao entendimento, à lembrança, porque você leu a palavra, que você conhece a palavra, que você meditou na palavra. Então, pregar o Evangelho, falar de Jesus, não é escolha, não é alternativa, não é opção, é um mandamento, é uma ordem de Deus. Vocês receberão o poder e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Segunda razão, pela qual esse é o nosso propósito primeiro, é que todas as pessoas, presta atenção nisso, todas as pessoas vão passar a eternidade em algum lugar. Sabia disso? Pense agora aí por um momento em algumas pessoas da sua família, do seu rol de amigos, da sua vida profissional, do seu condomínio, da sua cidade, do seu bairro, do seu prédio. Pense em algumas pessoas que não conhecem Jesus como Salvador, que ainda não entregaram a sua vida para Cristo. Sabe? A Bíblia fala clara nisso, que depois da morte há dois destinos eternos: a perdição eterna no inferno e a salvação eterna no céu. Então qualquer pessoa vai passar a eternidade em algum lugar. Então, se você deseja que as pessoas que você ama, que as pessoas que são importantes para a sua vida, passem a eternidade no céu, é seu papel avisá-las desses dois destinos. É seu papel pregar Jesus para essas pessoas, porque a única forma de alguém passar a eternidade na salvação no céu é aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não há plano B, é só esse plano: aceitar Jesus. Então nós temos responsabilidade nisso. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade. O Senhor Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, sabe a quem? A toda criatura. Cada um dos habitantes do mundo inteiro precisa receber a pregação do Evangelho. Quem vai pregar? Eu e você. Mas pastor, eu não posso pregar lá no Japão, mas você pode pregar no seu condomínio. Eu não posso pregar lá na Índia, mas você pode pregar para a pessoa que te atende no supermercado, para a pessoa que lava o seu carro, para a pessoa que te serve. Você pode pregar para alguém que está prestando um serviço na sua casa. Você pode pregar para os seus amigos, nos ambientes que você frequenta. É sua responsabilidade, é o seu compromisso. Deus manda e conta com você. Pregar com a vida e pregar com a voz. Deve viver o Evangelho, mas muitas pessoas nunca terão acesso ao Evangelho que você vive, porque o contato com você é sempre superficial. Mas elas terão acesso à sua mensagem, à sua voz, ao seu testemunho, quando você anunciar Jesus Cristo. Há um texto muito bonito, em Mateus capítulo 7, versículo 21. Isso é muito sério. Jesus está dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então tem muita gente se dizendo religiosa, até frequentando igreja, até participando de ministérios, mas elas se acham religiosas, elas se acham salvas, mas elas não estão fazendo a vontade de Deus. Observe que o verbo que Jesus usa não é conhecer a vontade de Deus, mas é fazer a vontade de Deus, é praticar a vontade de Deus, ou seja, é viver de acordo com o que Deus quer que eu viva, não de acordo com o que eu penso, não de acordo com o que eu acho e não de acordo com o que eu prefiro, mas de acordo com a vontade de Deus. Há um hino antigo em que o poeta escreveu assim: não a minha vontade, mas a tua vontade, não o meu pensamento, mas os teus pensamentos, não o meu descaminho, mas o teu caminho. Se eu estou na trilha do Evangelho, importa na minha vida a vontade soberana, perfeita, agradável de Deus. E Ele tem essa vontade, que você seja salvo e que todas as pessoas do seu relacionamento sejam salvos. O apóstolo Paulo escreveu uma carta a Tito, e lá ele diz assim: olha, Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que cada pessoa na sua agenda, cada pessoa nos seus amigos do Facebook, cada pessoa nos seus contatos do WhatsApp,
cada pessoa dos seus círculos de relacionamento. Deus quer que cada uma delas seja salva. Esta é a vontade de Deus. Agora, o instrumento de Deus para a salvação dessas pessoas sou eu e é você. Depende de mim, depende de nós. Eu sou um ganhador de almas para Jesus. Você pode dizer amém por isso? Amém. Eu quero ser um ganhador de almas para Jesus. Agora eu quero dizer para você o seguinte: 4 razões por que as pessoas que estão nas igrejas não estão compartilhando a sua fé. 4 razões. Primeiro, por medo. Elas têm medo de falar de Jesus. Há uma timidez enorme que se manifesta em medo. Então a perna começa a tremer. Elas falam de tudo. Se for para fechar um negócio, elas fecham com tranquilidade. Se for para fazer uma compra, elas compram com tranquilidade. Se for para negociar o preço no mercado, negociam com tranquilidade. Mas quando começam a falar de Jesus, a garganta vai ficando seca, a saliva vai ficando ausente, a perna vai começando a tremer, e o medo toma conta das pessoas. E elas não falam de medo. E tem muitas oportunidades de anunciar Jesus, mas não anunciam porque tem medo, não conseguem vencer a barreira do medo, a ousadia. E sabe uma coisa interessante? A Bíblia diz, ainda no livro de Atos dos Apóstolos, que os discípulos estavam presos por causa do testemunho, e a igreja estava orando. E Deus faz um milagre, as portas da cadeia se abrem, eles são soltos, eles chegam na casa, a igreja está orando, e eles fazem uma oração. E eles podiam pedir: Senhor, nos proteja para que nunca mais nós sejamos presos. Eles não pedem isso. Eles podiam dizer: Senhor, manda fogo do céu, consumidor, e mate os nossos agressores. Mas eles não pedem isso. Diz: Senhor, nos dê ousadia, nos dê coragem para que continuemos pregando o Evangelho. Dá-nos ousadia. Então o medo atrapalha as pessoas de falar de Jesus. Segunda coisa que atrapalha as pessoas de falar de Jesus, que impedem que elas falem, elas não se sentem suficientemente qualificadas para pregar o Evangelho. Ah, pastor, o meu conhecimento é muito pouco, eu não fiz um seminário, eu nem li a Bíblia toda, eu tenho pouco tempo de vida cristã, só 45 anos. E aí vem as desculpas. Eu não estou suficientemente qualificado para pregar o Evangelho. Eu não sei. Às vezes a pessoa liga para o pastor, eu posso dar o telefone de um amigo meu para o senhor falar de Jesus para ele? Eu falei: espera um pouquinho. É seu amigo? É seu amigo, eu não conheço, então ele não é meu amigo. E você quer que eu, que não sou amigo dele, fale de Jesus para ele, e você que é amigo dele, não vai falar de Jesus para ele? É porque eu não tenho capacidade de falar de Jesus. Sabe o que capacita você a falar de Jesus? Menos de você e mais de Deus. Sabe o que você tem que fazer? Senhor, ali está aquele amigo meu que eu gosto tanto dele, vai comigo no mercado, brinca comigo, visita a minha casa. Hoje eu quero falar do Senhor para ele. Capacita-me. Coloque as tuas palavras nos meus lábios e usa a minha vida, e você vai ficar maravilhado como Deus vai usar a sua vida. Eu pastoreei uma igreja no Brasil, conheci um irmão muito querido. Ele me contou uma história muito interessante. Ele disse que ele via insistindo com o dono da empresa onde ele trabalhava para ir à igreja. E ele nunca ia, nunca tinha tempo, não posso, tenho um compromisso. Aí um dia, depois de tanto insistir, o dono da empresa disse para ele assim: olha, domingo que vem eu vou à sua igreja. Ele nem acreditou. É mesmo, é. Ele começou a orar, para nada mudar o coração daquele dono da empresa. E então, naquele domingo, o dono da empresa foi à igreja. Para você ter uma ideia, quem era o dono da empresa? Antes dele chegar na igreja, chegaram 2 carros que eram seguranças dele. Chegaram, analisaram lá o estacionamento, aí para ele chegar, tudo seguro, e era um homem muito rico, um homem muito importante. Ele entrou no templo. E exatamente naquele dia que o dono da empresa, um homem muito culto, muito rico, entrou no templo, naquele dia o pastor da igreja não estava. E quem ia pregar era o diácono responsável pelo púlpito, que era um irmão que não tinha completado o curso primário ainda. Ele, de cada 10 palavras em português que ele pronunciava, 9 estavam erradas e a última mais ou menos certa. E ele tinha muita dificuldade também de se comunicar. Mas era um homem piedoso, era um homem amoroso, tanto que a igreja o colocou como diácono responsável para cuidar do púlpito como pastor. E quando esse irmão, talvez ele está me ouvindo agora na internet, vai se lembrar disso, quando esse irmão chegou na igreja e percebeu que quem ia pregar era aquele irmãozinho, ele falou: misericórdia, logo hoje que o dono da empresa veio.
Logo hoje, vai ouvir esse irmão falar errado. E não deu outra, o irmão falou as palavras todas erradas. Sabe aquele negócio, nós vai, nós fui, sabe? Aquela concordância que não concorda, não é isso? Aquele português misturado com outro tipo de coisa, e ele vai errando daqui, cochilando ali, tropeçando ali, não comunicando uma verdade completa, comendo os S's. E aquele caos em termos de comunicação da língua portuguesa. Mas sabe, meus irmãos, existe uma diferença entre sermão e mensagem. Sermão é o trabalho do homem, mensagem é o trabalho do Espírito Santo de Deus. E às vezes, o sermão é ruim, o instrumento é limitado, mas o Espírito Santo de Deus é o mesmo. E enquanto aquele irmão estava preocupado com a imagem que o dono da empresa ia levar, no dia seguinte, ele chegou no trabalho e o dono da empresa disse assim: é sempre aquele moço que prega, aquele senhor que prega na sua igreja? Não, é raro, é uma vez na vida, outra na morte, ele quase nunca prega. E ele falou: que pena, eu nunca senti tanta paz na minha vida, nas palavras de uma pessoa. Eu nunca senti tanto amor na minha vida, nas palavras de uma pessoa. Quando ele for pregar de novo, por favor, avise-me. Sabe por quê? Porque nós, os seres humanos, nós temos os nossos padrões de avaliação, mas sermão é uma coisa, e tem que ter esmero, temos que ter realmente cuidado em prepará-lo, crescer cada vez mais, melhorar cada vez mais, é o nosso papel como servo de Deus. Porém, a mensagem de Deus não depende do homem, ele usa o canal sincero, usa o canal piedoso. Está entendendo isso aqui? Sabe a capacidade que você tem que ter para pregar o evangelho? É a capacidade de orar e dizer: Senhor, use a minha vida agora. Senhor, eu estou nesse jantar aqui, há uma pessoa aqui da minha frente, talvez nunca mais essa pessoa vai ter outra oportunidade. Use a minha vida aqui e agora. E Deus vai usar você. Então, eu queria que você tomasse coragem agora no seu coração e falasse alguma coisa aí para alguém que está do seu lado, assim: Deus vai capacitar você, diga para ele. Deus vai usar você. Mesmo que você não tenha curso de seminário, curso de teologia, Deus vai usar você. Terceira coisa que tem impedido as pessoas de falarem de Jesus: eu tenho medo de ser inconveniente. Porque tem gente que se sente invadido quando eu prego o evangelho, então eu tenho medo de ser inconveniente. Olha, não tenha medo de ser inconveniente, porque é melhor você correr o risco de ser inconveniente e levar a palavra que pode salvar uma vida, do que o receio de ser inconveniente e impedir que aquela pessoa ouça o evangelho e vá para o inferno na eternidade. Sabe o que você tem que fazer? Querido, olha, eu quero pedir licença, não tenho hábito de falar com você sobre isso, mas hoje eu quero falar com você sobre o meu Deus e a minha fé. Sabe o mais que pode acontecer? A pessoa fala assim: eu não quero ouvir nada disso não. Ok, você não quer ouvir, eu não posso forçar você. Mas se por educação, sabe, por etiqueta, a pessoa disser: ok, pode falar, deixe Deus usar você. E quando chegar a hora de fazer o apelo, não negocie o apelo, não minimize a verdade do evangelho. Eu me lembro que estava em Salvador fazendo um mutirão missionário, de casa em casa, batendo na porta, pregando o evangelho. Era seminarista ainda, e nós batemos na casa de uma pessoa, e foi um desafio muito grande, porque o marido era muito grosso, muito rude, e quando começamos a falar de Jesus, ele bateu na mesa e falou assim: quer dizer então, você está querendo dizer para mim, que com essa idade que eu estou aqui, eu tenho que mudar de igreja, mudar de tradição religiosa, e aceitar essa mensagem aí? Aí, movido pelo Espírito Santo, o meu companheiro que está do meu lado falou assim: é isso mesmo, você tem que fazer. E eu fiquei com o coração acelerado, e ele falou assim: porque se é isso, eu estou pronto para fazer. E nós caímos de joelho naquela casa, absolutamente incrédulos do que o Espírito Santo estava fazendo. Sabe o que é você deixar Deus usar você? Não fique com medo de ser inconveniente, não. Você vai sair daí, ele vai criticar você, mas ele vai ter recebido a palavra de Deus. No outro dia eu estava num restaurante e uma pessoa subiu na mesa, lá no Brasil. Subiu assim na cadeira, botou um pé na mesa
e falou assim: atenção, atenção, atenção. Aí todo mundo olhou para ele. Olhem bem, preste atenção aqui. Se vocês não aceitarem Jesus como Salvador, vocês vão arder na chama do inferno. No meio do restaurante. Eu vou repetir, mas antes de repetir, a polícia chegou, levou ele. Aí, estava numa mesa, um restaurante, um self-service, e uma senhora falou assim, infelizmente perto de mim, só pode ser crente. Eu falei, por quê? Se fosse um assalto, seria o quê? Católico? Espírito? Ele foi completamente inoportuno. Não tem que subir na cadeira em restaurante. Não é correto botar o pé na mesa em restaurante. Não é assim que se prega o evangelho. Mas eu quero dizer para a senhora que cada palavra de tudo que ele disse está correta e está na palavra de Deus. Amém. Reprova o método. Reprova a atitude. Mas o que ele falou, preste atenção no conteúdo. Não menospreze o conteúdo por causa do invólucro. Não menospreze o conteúdo por causa da forma. Filte a forma. Descarte a forma. Ninguém tem que subir em cadeira em restaurante. Ninguém tem que gritar em restaurante. Ninguém tem que ir preso por causa do evangelho desse jeito. Mas se você tiver um pouquinho de sabedoria, preste bem atenção nessas palavras que ele disse de maneira errada. Mas o que ele disse é a palavra de Deus. E se a senhora, falei bem baixinho para ela, se a senhora tiver um pouquinho de sabedoria, leia a sua Bíblia, que a senhora vai ver que só há um caminho para Deus, e é Jesus Cristo. Sabe, não tenha receio, não tenha medo. Aquela carta que você nunca escreveu, escreva. Aquele e-mail que você nunca passou, passe. Aquela Bíblia que você nunca deu, com medo de ser inconveniente, dê. Aquele CD com música evangélica que você comprou para dar, mas não teve coragem de dar, entregue. O Espírito Santo fará a obra. Pregue a palavra. Quarta razão, porque muita gente não está pregando mais o evangelho. Complacência. Sabe? Está acomodado. Deixa tudo como está. Não vamos mexer nisso não. Eu sou salvo, ele é perdido. Eu vou para o céu, ele vai para o inferno, está tudo bem. Eu conheço a palavra, ele não conhece. Eu vou para a igreja, ele não vai. Eu sou edificado e ele está acabando com a vida dele. Tudo bem, cada um escolheu o seu caminho, cada um é livre para escolher. E você se acomoda nisso, porque você se esquece. Preste bem atenção nisso. Que a única razão que Deus te deixa vivo depois que você aceitou Jesus como Salvador, é porque Deus quer usar você para salvar outras pessoas. Porque se não fosse isso, cada pessoa que se convertia, Deus levava na hora para o céu. Para que ficar aqui? Eu sou salvo. Meu nome está escrito no livro da vida. Foi escrito lá. Salvação eterna. Eu me converti, passagem direto para o céu. É assim? Não. Por que não? O apóstolo Pedro responde: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que é o propósito? Então não se acomode, pregue o evangelho. Em 2017, que uma pessoa pelo menos venha a Cristo por seu intermédio. Pelo menos uma pessoa aceite Jesus como Salvador por causa do testemunho da sua vida, por causa da sua pregação, por causa da sua paciência com ela, por causa do seu trabalho com ela. Leve uma pessoa para Jesus, leve alguém para Cristo, lá no high school, lá na faculdade, lá no condomínio, leve alguém a Cristo. E tenha a alegria de ver esse batistério, com o pastor ali realizando um batismo, e você poder dizer: aquele ali, Deus usou a minha vida, aquele ali foi o meu testemunho, aquele ali foi eu que Deus usou. Assim que eu me converti, nós tínhamos um grupo de amigos, queria que você orasse por isso. 4 amigos, 2 deles estão no mundo, se afastaram do reino de Deus, hoje somos só 2, mas um deles era meu colega de escola, Sérgio. E um dia lá na escola, eu conhecia muito pouco da Bíblia, ele estava começando.
O Sérgio me viu com a Bíblia e falou assim: Lécio, que livro é esse aí? É a Bíblia? Eu falei, é a Bíblia. Lá em casa tem uma Bíblia, mas é grandona, da Barça. Eu falei, eu tenho essa aqui. E o que tem aí nessa Bíblia de bom para nós? Eu falei, estou começando ainda a ler, mas tem algumas coisas interessantes aqui. Ele sentou do meu lado, eu li alguns versículos para ele. E ele se interessou, ele falou, como é que eu consigo uma Bíblia pequena assim? Eu só tenho uma grandona lá em casa. Eu falei, vou ver se eu consigo uma lá na igreja para você. Onde é a sua igreja? Eu falei com ele. Que dia, qual o horário de culto? Falei com ele, mais ou menos. Tem culto quarta-feira, tem culto sexta-feira de jovens. Na sexta-feira de jovens ele apareceu lá, o Sérgio. Ô, Lécio, tem um rapaz lá fora chamando você. Eu cheguei lá do Sérgio. Ô, Serginho, tudo bem? Ô, Lécio, aquela Bíblia, sabe que tem? Entra aí, vamos conseguir essa Bíblia para você. E nós entramos, conseguimos uma Bíblia para ele, ele sentou lá. Ele começou a voltar nos cultos, E teve um dia que eu estava sentado no banco da igreja como você está agora. Que dia lindo, gente. O pastor estava realizando batismos. E quem entrou naquele dia foi o Serginho. Glória a Jesus. E o nosso pastor tinha um hábito que quem era o instrumento de Deus para pregar o evangelho para a pessoa, era a pessoa que entregava o certificado de batismo. E o pastor perguntou, Sérgio Luiz, quem que você gostaria que entregasse o certificado de batismo? Quem que Deus usou para te falar de Jesus? E ele falou, eu queria que o Lécio viesse aqui e me entregasse. Que coisa fantástica, meus irmãos. Sair do banco e poder dizer que Deus usou a minha vida para salvar uma pessoa. Para que alguém chegasse ao Evangelho. Você faz tanta coisa nessa vida. Você compra, você vende, você negocia, você enriquece, você empobrece, você cresce intelectualmente, você adquire conhecimento, você viaja. Mas quando chega o final do ano, quantas pessoas foram impactadas na sua vida espiritual por sua causa, por sua instrumentalidade? Então não se acomode, Deus conta com você. Ele quer usar você, a sua vida. Pastor, como que eu faço para mudar essa realidade? Eu sou crente há 5 anos, há 10 anos, e eu nunca testemunhei, não foi por causa da minha pregação. Já convidei muita gente para ir na igreja, participar de congresso, disso, daquilo, mas eu mesmo nunca levei alguém a Cristo. Eu nunca fui um instrumento. Como é que eu faço para mudar essa realidade? Eu tenho algumas dicas para você, se você quiser anotar aí, eu vou te dar algumas antes de terminar essa reflexão. Primeiro, oração. Faça uma lista com nomes de pessoas que você quer ver no céu do seu lado. Esse povo que eu vou escrever aqui, eu amo com força. Eu quero muito bem para essa gente. E eu quero essa gente toda comigo no céu. Escreva o nome delas. E ore por elas todo dia, toda hora, que você puder. Faça um cartão, guarde no bolso. Qualquer tempo, leia esses nomes e ore por elas. Sabe, meus irmãos, Romanos capítulo 10, versículo 1, Paulo diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha oração a Deus por Israel, por sua salvação. Eu aprendi que a gente não ama ninguém por quem a gente não ora. Já pensou nisso? Se eu não falo o nome de uma pessoa para Deus em oração, eu não a amo de verdade. Porque se eu amo, eu oro por ela. Senhor, abençoa essa vida. Senhor, cura essa vida. Senhor, acorde essa vida. Senhor, desperte essa vida. Escreva o nome de pessoas que você ame e comece a amá-las de verdade, orando por elas. A Bíblia diz que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Ore por elas e Deus vai salvar a vida delas. Deus vai salvar. Um dia eu estava pregando, meus irmãos, eu comecei a fazer o apelo e mal eu falei a primeira frase do apelo, um homem se levantou lá no final da igreja. E ao lado dele a esposa. E depois vários parentes dele na igreja. E aquele homem veio à frente. Chorava. Eu não o conhecia ainda. Eu estava há pouco tempo na igreja. Era o esposo daquela irmã que se levantou ao lado dele. E aquela irmã orava por ele há mais de 30 anos na vida dela. E ela disse: pastor, eu oro por esse momento há mais de 30 anos. E ela, depois conversando com ela, visitando, conversando, e ela disse: pastor, eu posso escrever um livro das minhas histórias com esse homem,
quando ele me proibia de ir à igreja, quando ele me deixava na porta da igreja, 5 minutos antes de começar o culto, e 10 minutos depois que o culto começava, ele chegava de novo, mandava me chamar, falou, chega de culto, tá bom, 10 minutos. Quando eu sofri com esse homem, mas sabe, eu entrava no meu quarto, às vezes no banheiro, e eu orava por ele, e eu clamava por ele. Muito pode a oração de um justo em sua atuação. Ore, e Deus vai salvar. Você ora aqui, e Deus salva no Brasil. E Deus vai levantar alguém lá, por causa da sua oração, e vai pregar lá, e vai ter salvação lá, e a notícia vai chegar aqui para você. E você vai dizer, obrigado, Senhor. O Senhor ouviu as minhas orações. Você não vai levar ninguém a Cristo se você não orar por essa pessoa. Comece por isso. Segundo, use o que você tem. Não fique inventando moda, não. Agora eu tenho que comprar 50 livros, agora eu tenho que comprar um método novo. Não. Use exatamente o que você tem, o que está na sua mão. Se é uma vara de pescar, leve esse amigo para pescar com você. Se é uma passagem para um passeio, leve-o e fale de Jesus. Lucas 5:29. E fez-lhe Levi um banquete. Meus irmãos, Levi tinha que alcançar os amigos dele. Ele teve uma ideia. Eu acho que a ideia de Levi funciona aqui nos Estados Unidos. Ele falou assim, eu vou dar um banquete. Eu vou fazer um churrasco. Um churrasco bem brasileiro. E eu vou convidar os meus amigos todos para esse churrasco. E nesse churrasco, em algum momento, eu vou pedir 10 a 15 minutos. E eu vou falar de Jesus para eles. Sabe o que pode acontecer? Você pode ser criticado por alguns. Pode ser que alguns digam assim, eu nunca mais vou a churrasco na casa desse cara. Pode acontecer. Mas já imaginou? Se as pessoas começarem a ir embora do churrasco, e você perceber que um ou outro começou a ficar ali. E no final, sem churrasco mais, alguém chega perto de você e diz assim, você pode me falar um pouco mais sobre isso que você falou aqui? E naquela noite, você vai terminar ajoelhado com essa pessoa, e essa pessoa entregando a vida dela para Cristo, dentro da sua casa. E você pode dizer, a minha casa é um lugar onde as pessoas encontram Cristo. Já pensou isso? Só para você refletir. O que as pessoas do seu convívio encontram na sua casa? O que você lhes oferece na sua casa? Será que você está acordado para o fato de que a vinda dessa pessoa na sua casa pode se constituir na oportunidade de salvação desta pessoa? Já pensou nisso? Levi deu um banquete e as pessoas compareceram ali para ouvir o Evangelho. Alguns criticaram Jesus. Lucas 5:29, ele entra para comer com pecadores. E Jesus tinha exatamente a missão de comer com os pecadores para anunciar-lhes o reino de Deus. Então, comece orando, depois use o que você tem, o que você souber fazer. Meus irmãos, eu não sei quantos prestaram atenção no dia que fizemos o culto aqui, de gratidão pelos meus 30 anos de ministério. Um ex-professor meu deu um testemunho no vídeo, ele falou uma coisa interessante, não sei quantos perceberam. Ele falou assim, o Lécio é uma pessoa que adora contar piadas, não sei quantos se lembram disso. E sabe, meus irmãos, eu era uma pessoa muito tímida na minha adolescência, extremamente tímida, sabe aquela pessoa que esperava todo mundo entrar para depois entrar quietinho, em qualquer lugar, extremamente tímida. Eu tive um professor que falou comigo assim, eu vou te dar um livro, você vai ler esse livro, e você vai decorar tudo nesse livro, e toda hora que você sentir tímido, você conta uma história. Era um livro de piadas. Ele falou, a melhor maneira de você vencer a timidez é o seguinte, decore essas piadas aqui, quando tiver algum ambiente, tiver oportunidade, conte uma piada, e você vai se sentir mais à vontade. Eu comecei a praticar aquilo. E por isso eu memorizei dezenas e dezenas de anedotas, dezenas. Houve uma época que você falava um tema, eu te contava uma piada.
Contar piada de cego, eu contava de cego. De bêbado, eu contava de bêbado. Português, de sogra, de sogra. Eu sabia tudo, era indexado na mente. A piada saía na hora. Mas era uma ferramenta para eu vencer a timidez. E logo eu comecei a ser o cara das histórias. Aí o Lécio chegou, conta uma história aí, Lécio. E aí eu percebi que aquilo era uma boa entrada. Eu comecei a ser bem quisto, a ser um cara legal. Todo mundo queria ficar perto de mim, porque eu tinha sempre boas histórias para contar. E depois que eu me converti, um belo dia eu estava num acampamento de adolescentes. E o pastor estava falando alguma coisa semelhante a isso que eu estou falando, o uso que você tem. E eu falei, Senhor, será que o que eu tenho, eu tenho um monte de piada que eu aprendi. E quero dizer para você que eu comecei amizades de pessoas cujos nomes estão escritos no livro da vida hoje, contando uma história engraçada, usando tudo que eu tinha na época, uma boa história, para darem uma boa risada, para ter um bom momento alegre ali no grupo, no jantar. Eu sabia que a história, estavam conversando sobre pescaria, eu tacava a história de pescador. Ele começava a conversar sobre outra coisa, eu tacava uma história. E daqui a pouco eles me aceitavam, e porque me aceitavam, começavam a ouvir quando eu tinha que falar alguma coisa mais séria, quando eu tinha que falar do Evangelho de Jesus. Use o que você já tem. Entregue nas mãos de Deus. Ele vai usar a sua vida. Terceiro, não menospreze pelo menos 50 ocasiões que você tem no ano para convidar alguém para vir à sua igreja e ouvir as músicas, receber as orações e ouvir uma mensagem da parte de Deus. São mais de 50 oportunidades no ano aqui na nossa igreja. Você diz, quero convidar você para ir domingo. Aí, normalmente ele fala assim, esse domingo eu não posso, e no próximo? E no outro? E no mês que vem? Mas pega essa lista e ponha como meta, durante o ano, trazer cada uma delas à sua igreja, para ouvir a música. Agora, não encha ninguém de expectativa, não. Só convide para vir a sua igreja. Não convide para ouvir aquele louvor, que pode ser que naquele dia não seja aquele louvor. Não convide para ouvir o seu pastor, que pode ser que aquele dia não seja o seu pastor. Convide, quero que você vá na minha igreja. Deus vai falar ao seu coração. Você vai ter uma experiência extraordinária com o Senhor. Você traga a pessoa. E daqui a pouco Deus vai fazer a obra na vida dela. Um convite. João capítulo 4, olha que coisa interessante. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse aos homens, olha o que a mulher falou para os homens: vinde e vede o homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura é ele o Cristo. Quando aquela mulher encontrou Jesus, ela saiu para convidar as pessoas para virem até Jesus. Então faça isso toda semana, automaticamente, naturalmente na sua vida. Comece a convidar as pessoas. Comece a convidar as pessoas. Eu ouço testemunho, gente. Ah, pastor, eu estava num banco e encontrei alguém da igreja que me chamou para ir. Ah, pastor, eu estava lá na Universal e eu encontrei uma pessoa e ela falou da igreja. Ah, pastor, eu estava no avião, estava no aeroporto, encontrei uma pessoa e ela falou da igreja. Adote o hábito de falar bem da sua igreja e de falar das coisas boas que Deus faz aqui. E convide as pessoas para virem aqui. E elas podem ter uma experiência transformadora. A grande vantagem, quando um amigo seu vem à igreja, é que se aquele for o dia da salvação dele, você sai daqui com ele. E você pode discipulá-lo. Você pode orar por ele. Você pode acompanhá-lo. Você pode levá-lo até o batismo. Porque ele já te conhece. E isso é bênção. Última dica. Você tem um testemunho. Quantos aqui já aceitaram Jesus como seu salvador pessoal? Levante a mão. Ok, obrigado, pode abaixar a mão. Alguém te obrigou a fazer isso? Não. Você foi forçado? Você tem uma história para contar? Como foi que você aceitou Jesus? Não menospreze isso. Conte essa história. Essa história é poderosa. Conte essa história. Cada vez que eu tenho oportunidade de compartilhar a minha história de conversão, sempre eu encontro pessoas depois do culto, pastor, que experiência, eu te vivi algo semelhante, eu conheci alguém semelhante. E sabe o que acontece agora com o advento do Facebook e das redes sociais? Toda hora alguém me acha no Facebook.
Ô, pastor Leste, tudo bem? Fiquei sabendo aí da sua igreja de Orlando, o senhor não lembra de mim não, mas quando o senhor pregou na igreja tal, eu nem lembro dele, nem lembro da igreja, não lembro nada mais. Eu aceitei Jesus como Salvador. Glória a Deus. Um dia, uma pessoa me chamou no Facebook, eu atendi lá, e o senhor poderia me aceitar como amigo? Eu aceitei. E nessa época eu tinha o hábito de aceitar todo mundo. Eu aceitei, e ele falou: o senhor não me conhece, mas eu preciso lhe falar uma coisa. Eu era vigilante na Juerp. Juerp era uma editora onde eu trabalhava no Brasil. Eu era vigilante na Juerp. E teve um dia que teve um culto na praça. E o senhor pregou. A Juerp resolveu fazer um culto de Natal na praça do bairro. A editora dos batistas lá no Brasil. Nós fizemos um culto e eu fui escalado para pregar naquele culto. Ele disse: naquele dia, a minha esposa entregou a vida dela para Jesus. Naquele dia, ela entregou a vida para Jesus. E eu nunca me esqueço do seu testemunho. Como que nós rimos naquele dia? Porque o meu testemunho começa com um cara que tocava no conjunto de rock, que tinha um cabelo indescritível. Sabe aquele tipo de cabelo que você não sabe o que tem por trás nem por baixo? Uma coisa medonha. Ainda bem que a Poliana não me conheceu nessa época, porque se conhecesse, jamais eu seria escolhido. Eu tinha um cabelo todo doido. Eu tocava no conjunto de rock. E minha vida é toda loucura. E Deus me salvou. E Deus me arrancou disso, usando um jovem do conjunto, que a mãe dele era crente, mas ele não era, ele só era membro de igreja. E eu fui ser amigo dele, conheci a mãe dele, e fui parar na igreja. E eu me converti, o cabelo continuou medonho. E durante mais de 6 meses eu frequentei aquela igreja. Ninguém nunca me reclamou do meu cabelo. Ninguém nunca jogou piadinha. Ninguém nunca deu indireta. Ninguém nunca me rejeitou. Mas depois de 6 meses, eu me senti mal com aquele cabelo. Eu fui no barbeiro. Falei: corta aí. Corta como? Igual dos crentes. E como é que é isso? Corta aí quando você puder cortar. Ele cortou. E no domingo, quando cheguei na igreja, de cabelo cortado, foi glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o pessoal jogou para fora tudo aquilo. Oh, glória a Jesus, glória a Deus. Todo mundo estava torcendo, mas ninguém me fez sentir-me mal ali. Eles esperaram o meu momento, sabe, gente? A pessoa se converte, nós temos que ter paciência com ela, esperar o momento dela. O guarda-roupa dela vai se converter, calma. Sabe, o palavreado também vai se converter, calma. Tudo vai se converter na hora certa. Mas tenha paciência com essa pessoa, sabe? Falar de Jesus, dar o seu testemunho, compartilhar. Aí eu compartilho meu testemunho e as pessoas se convertem. Quando você começar a falar de Jesus, as pessoas vão se converter. Como que eu resumiria a mensagem desta noite? Nós temos que pregar o Evangelho, porque Jesus nos mandou fazer isso. Temos que pregar o Evangelho, porque todas as pessoas vão passar a eternidade em algum lugar. E isso tem a ver com a gente. Eu posso não pregar por falta de medo, por causa do medo. Eu posso não pregar porque não me sinto qualificado. Eu posso não pregar para não me ser inconveniente. Eu posso não pregar por ser complacente. Mas se eu orar, se eu usar o que eu tenho, se eu convidar as pessoas para virem aos cultos, e se eu tiver coragem para compartilhar o meu testemunho, Deus vai começar a me usar como ganhador de almas. E eu encerro dizendo assim: pastor Rick Warren é pastor hoje de uma das igrejas mais proeminentes do mundo, lá na Califórnia, em Saddleback. Deus tem usado esse homem de maneira extraordinária. Você vai, se não ouviu falar, vai ouvir falar muito dele. Ele escreveu um livro que tem mudado a vida de muitas pessoas, Uma Vida com Propósito. É um homem de Deus. E ele compartilhou conosco no congresso sobre o dia que o pai dele morreu. O pai dele era um pastor. E o pai disse: Rick, vem aqui. E o pai estava nos últimos minutos de vida. E o Rick se aproximou do pai. E o pai segurou na mão dele. E o Rick era o único filho pastor. E o pai segurou na mão dele e disse: filho, ganhe mais um para Jesus. E começou a apertar a mão dele. Mais um para Jesus. E começou a apertar a mão dele. Ganhe mais um para Jesus.
E cada vez apertava mais forte a mão dele. Mais um para Jesus. Ganhe 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 mais um para Jesus. Mais um para Jesus. Ganhe mais um para Jesus. E o pai dele morreu ali apertando a mão dele, dizendo para ele gastar a vida dele toda ganhando mais um para Jesus. Nossa igreja, meus irmãos, pode crescer, se multiplicar, ganhar cada brasileiro nessa cidade. Dizem os estudiosos que vivem 70 mil pessoas na grande Orlando, brasileiros. Nós podemos ganhar todos eles, se cada um de nós colocar no coração o alvo de ganhar mais um para Jesus. Isso é ser a igreja. Se preocupar em levar pessoas para o céu. Queria que você baixasse sua cabeça e fechasse seus olhos. Hoje eu quero fazer um apelo diferente. Eu quero que você pense em duas pessoas. Apenas duas pessoas. Que você gostaria muito que Deus usasse a sua vida para levá-las a Cristo. Atenção, adolescentes, jovens, duas pessoas. Dois amigos, dois companheiros. Dois parentes, dois primos, dois irmãos. Será que você tem duas pessoas na sua vida que você gostaria que Deus usasse você para levá-las a Cristo? Nós vamos cantar uma canção aqui com o Ministério de Louvor. E enquanto nós estivermos cantando essa canção, eu quero fazer um pedido para você. Nós vamos hoje orar. Vamos pedir que Deus nos use, meus irmãos. Que Deus use a nossa vida. E se você tem esses dois nomes, Vinícius, pode começar a dedilhar uma música, por favor. Se você tem esses dois nomes no seu coração, eu queria que você pronunciasse esses nomes para Jesus. Muito simples. Basta você dizer: Senhor Jesus, salve essas vidas, e eu me coloco em tuas mãos, para que o Senhor me use como instrumento. Senhor Jesus, use a minha vida para levar essas pessoas a Cristo. Senhor Jesus, tenha misericórdia dessas pessoas e promova alguma coisa para que elas tenham um encontro contigo. Eu estou aqui, Senhor, use a minha vida. Querido, querida, se você tem esses dois nomes, se você entendeu a palavra desta noite, e se você quer participar desse momento, quando vamos levantar um clamor em favor dessas pessoas, eu quero pedir que você deixe seu lugar e venha até aqui à frente. E você vem aqui com dois nomes no coração. E eu vou pedir mais, vou pedir que você se ajoelhe aqui. E nós vamos ter um tempo de oração. De oração. Pode vir e se ajoelhe aqui. Pode vir e se ajoelhe. Eu tenho dois nomes, pastor. E eu quero que Deus me use para salvar esses nomes. Deus sabe quem são essas pessoas, eu também sei. E eu quero ser usado por Deus. Se você tem dois nomes, deixe seu lugar e vem aqui à frente. Eu tenho dois nomes, pastor. Eu tenho acesso a essas pessoas. Eu sei o e-mail delas, sei o telefone delas. Eu sei o endereço, eu sei como chegar até elas. E se Deus usar a minha vida, eu vou levá-las a Cristo. Em nome de Jesus. Se você tem dois nomes, vem aqui à frente. Ah, pastor, eu não preciso ir aí à frente. Deus conhece o meu coração. O gesto de vir à frente representa a sua atitude, o seu desejo sincero de que essas pessoas cheguem ao conhecimento de Cristo e de que a sua vida seja usada por Deus. É um símbolo de atitude. Nós vamos orar ao Senhor, mas antes de orar, se mais alguém quer estar aqui à frente, pode vir, pode vir, pode vir. É um tempo de oração. Vamos cantar uma canção com o Ministério de Adoração da nossa igreja. E enquanto estivermos cantando, quem está aqui à frente está orando por essas pessoas. Quem não está, pode estar caminhando para cá. E assim que cantarmos o cântico, nós vamos orar ao Senhor.